outra história agora. A conversa nossa é outra aqui agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 23. A palavra nos fala, nós tivemos um problema no nosso telão e você vai ver em partes ali a projeção desse texto, mas eu peço que você abra sua Bíblia, vai facilitar a leitura. Atos capítulo 4, verso 23, você que nos visita, você é muito, muito, muito bem-vindo. Uma alegria receber cada um de vocês aqui. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ao longo desses 2 últimos meses, junho e julho, nós temos falado e ministrado sobre a igreja. Nas últimas semanas falamos sobre igreja versus igreja. Jamais poderíamos admitir e pensar em algo deste tipo, de que uma igreja ou a igreja luta contra a própria igreja. Infelizmente, é uma realidade que nós vivemos não somente no presente século, mas desde o início da era cristã. E uma das coisas que nós aprendemos na Bíblia, e a Bíblia nos ensina, é que o pensamento de Deus sempre foi e sempre visou a unidade do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. A igreja formada por muitos membros, a igreja com pessoas tão diferentes como nós aqui, uma igreja com tantas culturas diferentes, mas a ideia, o pensamento de Deus é uma igreja unida, o corpo unido. Nós não vemos um membro separado do corpo, nós não vemos um membro distanciado do corpo. Quando um membro está fora do corpo, ele foi amputado, algo semelhante aconteceu. E a vida e a história da igreja é uma demonstração clara de como Deus pensou a vida deste povo, que Ele, Deus, formou exclusivamente para si. Os 7 primeiros capítulos do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, é uma simples síntese, ou uma síntese daquilo que a igreja viveria, daquilo que a igreja do Senhor enfrentaria pelos séculos que se seguiriam, até no século presente. Por exemplo, a igreja nasce com um derramar do Espírito Santo sobre um grupo de galileus. Lá nos primeiros capítulos, capítulo 2, em diante nós vamos ver essas histórias. Então, o derramar do Espírito Santo sobre um grupo de galileus. Uma outra coisa, com o sobrenatural das línguas que foram distribuídas entre eles, aquele grupo que ali estava. Nós vamos ver que nasce a igreja no meio de diferentes pessoas, culturas diferentes, valores diferentes, caráter diferente, para se cumprir o que a Bíblia nos fala e nos ensina, como em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9,
Quando João está falando sobre o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo dizendo: digno és o Cordeiro, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A igreja de Jesus Cristo jamais será formada por iguais. A igreja de Jesus Cristo é formada pelos diferentes. E como nós temos dificuldades em lidar com aquilo que é diferente. Como nós temos lutas e dificuldades em lidar com o outro. Deus também pega essa gente tão diferente e coloca essa gente junta no mesmo lugar. Porque a pergunta que a gente pode fazer é: por que você quer que eu seja igual a você? Por que você quer que eu seja igual a você? Por que nós queremos que o outro seja igual a mim? Se a ideia de Deus era juntar pessoas tão diferentes, e pegando biotipos aqui, um mais alto, outro mais baixinho, outro mais fininho, slim, o outro mais fofinho, um com a pele mais clara, o outro com a pele mais torrada como a minha, queimada, e assim por diante. Por que nós queremos que o outro seja igual a mim, se Deus nos fez tão diferentes, tão diferentes? Centenas de milhares se converteram neste início da igreja. Com ousadia e intrepidez, diz que os apóstolos pregavam e milagres eram feitos. Nestes primeiros capítulos, vamos ver também o primeiro mártir da igreja, um diácono da igreja em Jerusalém, que se chamava Estevão, sendo morto por apedrejamento. Mas, a partir do capítulo 8, começa um fato histórico que até hoje não se encerrou. A partir do capítulo 8, no primeiro versículo, nós vamos ver a perseguição que iniciou, e desde então, passados já 2 milênios, esta perseguição ainda não foi interrompida pela face da terra, onde centenas de milhares de cristãos são mortos diariamente. Mas uma das ênfases mais importantes que nós vamos perceber na palavra do Senhor, a começar no livro de Atos, é na busca pela unidade. A unidade dessa gente tão diferente, mas que era e é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos em unidade, o que nós entendemos? O que significa isto? Unidade significa ser um, ser único, algo que não pode ser dividido. Isto é unidade. E a palavra do Senhor nos admoesta, nos adverte sobre isto. E uma das coisas que nós observamos, a despeito de toda a perseguição que iniciou logo ali no início da igreja em Jerusalém, Jesus sabia de todas estas coisas que a igreja viveria e enfrentaria. Ele conhecia e conhece o coração dos homens, do homem, e de muitos que vivem na igreja, ou viveriam e andariam fora do propósito dele. Jesus olha para a vida do seu povo, olha para a vida da igreja, ao longo da história, e ele sabia que muitos ouviriam a palavra e não acreditariam, muitos ouviriam e não obedeceriam a sua palavra, e nós vamos perceber isso ao longo da história, e não à toa. Jesus se antecipa a todos esses problemas, ou a esta problemática que conhecemos como falta de unidade. Ele se antecipa e ele, numa oração, intercede pela vida da igreja. Não foi à toa que Jesus fez isso antecipadamente. Quando no Evangelho de João, lá no capítulo 17, momentos antes de Jesus ser preso, crucificado e morto, ele faz uma oração intercessória. E nesta oração intercessória, em João, no capítulo 17, nos versos 9 e 11, diz assim: é por eles, ele orando ao Pai, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado.
Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, para que sejam uma unidade, assim como nós. O versículo 15 diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Versículo 20, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é a ideia de Jesus? Qual é a ideia de Deus nesta história toda? Que a igreja seja uno, que a igreja seja única. A unidade era uma das marcas da igreja chamada primitiva. Uma prioridade que deve ser também para os dias de hoje. Por quê? Porque aquilo que nós vemos na história registrada em Atos dos Apóstolos, de lutas e dificuldades que a igreja enfrentava, de igual forma ela vive e enfrenta nos dias de hoje, e será assim até a volta do Senhor Jesus. Mas eu quero nessa manhã fazer e deixar com você 3 perguntinhas muito simples e muito básicas. Primeira delas: qual é a coisa mais importante da sua vida? Você já tem uma escala de valores, de prioridades na sua vida? Qual é a coisa mais importante da sua vida? Segunda pergunta: qual é o propósito que você tem para a sua vida? Qual é o seu propósito de vida? Onde você quer chegar? Qual é o seu projeto de vida? Terceira perguntinha: na sua vida e no propósito dela, o item Deus está presente, e se está presente em qual posição? Jesus nos fala uma coisa interessante para nós, o seu povo. E ele fala sobre um mandamento, e esse mandamento único, aliás, é dividido em 2 partes. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, com todo o seu entendimento. Será que de fato, na vida da igreja de hoje, o amor a Deus está acima de todas as coisas? Jesus falando sobre a obediência aos mandamentos ou seus ensinamentos, ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 21, as seguintes palavras: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dizendo que aquele que o ama, que guarda os seus mandamentos, a estes, ou a esse, Deus se manifestará. É interessante que guardar os mandamentos do Senhor, muitas e muitas vezes, implica para mim e para você, um sacrifício muito grande, um sacrifício de abandonar a minha vontade. Por exemplo, a Bíblia diz para eu amar a minha família. Em várias formas a Bíblia nos ensina sobre isso. E às vezes este amor familiar, ou este amor conjugal, este amor de pai para filho, de filho para pai, este amor em família, muitas e muitas vezes, ele exige da nossa parte renúncia, sacrifício, ou sacrifícios. Mas eu quero que nós voltemos ao texto. Pedro e João são presos, é disso que lemos o texto de Atos, no capítulo 4. Qual era o motivo? O motivo foi tão somente fazer a vontade de Deus. O que eles tinham feito? Eles haviam curado um coxo de nascença, que tinha mais de 40 anos, que mendigava e dependia das pessoas para levá-lo e trazê-lo. Era colocado à porta do templo em Jerusalém diariamente para esmolar. Pedro e João olham este homem
Este homem pede esmola e diz: olha, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. E o texto diz que aquele homem se pôs a andar e a caminhar. E as pessoas e a multidão começou a glorificar a Deus. As pessoas começaram a ver aquilo e ouvir a mensagem que Pedro pregava. E elas agora começavam a se converter e confessar a Jesus como Salvador pessoal das suas vidas. Qual foi o motivo? Obedecer a palavra, os mandamentos do Senhor. No capítulo 4 de Atos, no versículo 2... o texto diz assim: eles ensinavam ao povo, olha o motivo, eles ensinavam ao povo e anunciavam em Jesus Cristo a ressurreição dentre os mortos. Pedro pregava a palavra dizendo àquelas pessoas: escute, o Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Ele quer que vocês creiam nele, e vocês também sejam ressuscitados dentre os mortos no dia que o Senhor determinar para isto. Esta mensagem contrariava uma seita religiosa chamada a seita dos saduceus, porque os saduceus, um grupo religioso muito forte no meio das autoridades de então, diziam que não havia ressurreição, que essa mensagem não era verdadeira. Mas eles voltam a pregar. Eu acho interessante isto. Milagres são realizados. Novamente eles são presos e açoitados, como nós vemos no capítulo 5. Eles são novamente levados para o cárcere, levados perante ao sinédrio, e agora eles são açoitados, depois de terem passado uma noite na prisão, e a igreja orava e intercedia por eles, enquanto eles estavam presos. Agora eles novamente voltam para a praça, começam a pregar e são novamente levados. Não é tomada, não vamos prendê-los, vamos açoitá-los e vamos adverti-los, dizendo para que eles não preguem o evangelho. Esta é a história da igreja. Mas o que isso tem a ver com unidade? O que isso tem a ver com a unidade da igreja? Uma das coisas que nós percebemos quando lemos esse texto, no verso 23, que lemos até o verso 31, é que havia uma ameaça sobre os cristãos ali, sobre a igreja. Como é que nós reagimos debaixo, sob ameaças? Quando nós temos a nossa vida ameaçada, quando nós temos a nossa idoneidade ameaçada, quando temos a nossa integridade física, emocional e espiritual ameaçada, como é que nós reagimos? Aqueles irmãos estavam em oração pela vida de Pedro e João, e certamente eles se lembravam, sabiam e se lembravam das palavras de Jesus antes de ser preso, crucificado e morto, quando ele diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versos 9 e 10, dizendo: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, ou se afastarão, numa outra tradução, trair e odiar uns aos outros. A igreja ali em Atos sabia dessas palavras de Jesus. Jesus nunca disse para eles que eles não teriam problemas. Jesus nunca lhes ensinou que eles não seriam perseguidos. Pelo contrário, Jesus disse: vocês serão perseguidos e vocês serão mortos por causa do meu nome. O evangelho não traz conforto de vida. O evangelho não traz conforto socialmente falando. O evangelho não traz para nós a segurança de bons relacionamentos com o mundo. Pelo contrário, Jesus disse na sua palavra que o mundo nos odiava. E a cada dia que se passa em pleno século 21, nós ouvimos pelas nações afora muita perseguição. E nós já começamos, povo brasileiro, a enfrentar dificuldades em relação à verdade de Deus, à palavra de Deus. Será que nós ouvimos essas mensagens por aí fora?
O afastamento de muitos é algo profetizado por Jesus. Mas eles, neste contexto, reagem às ameaças. Como eles reagiram? Como a igreja reagiu? Pedro e João, levados por cárcere, aprisionados, confrontados por causa da sua pregação e da sua mensagem. Mas qual foi a reação? Qual a forma que esta igreja de então reagiu? E nos versos 23 e nos versos 24, na parte A do verso 24, diz assim: uma vez soltos, Pedro e João, a igreja estava aqui orando, Pedro e João lá presos, encarcerados. O que eles fizeram? Eles saem do cárcere e procuram o grupo, a igreja reunida. A igreja que estava reunida. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Unânimes levantaram a voz a Deus. E eles disseram, eles fazem uma oração que se segue no versículo 24. Observe esta palavra, unânimes, em unidade. A ameaça não era somente para Pedro e João. A ameaça não era só para 2 dos apóstolos que haviam sido presos. Não, a ameaça era para toda a igreja. Eles tinham entendimento do que significava corpo. Eles tinham significado do significado de igreja. Com todas as diferenças que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, aquela igreja tomou uma atitude de viver em unidade. Unidade de propósito. E eles se levantam contra aquela ameaça. E eles oram a Deus e na oração eles dizem: Deus, olha para a ameaça que estes homens estão trazendo sobre nós, a igreja. Deus, o problema de Pedro e de João é um problema meu. O problema do José e da Maria é um problema meu. Um problema do Pedro, do Paulo é um problema meu. Um problema do Gesiel, da Lidiane é um problema meu. Um problema de ABC é um problema meu, porque eles são membros deste mesmo corpo chamado igreja. Há muitos fracos porque não sabem o que é a igreja. A igreja tem sido tratada ao longo da história com leviandade. Ver a igreja do ponto de vista de Deus, dar à igreja o valor que ela tem, nós evitaremos que muitos e muitos estejam fora dela. Ver a igreja na perspectiva de Deus. Exemplo, eu olho para um irmão, para uma pessoa, seja ela qual for, tão diferente de mim. Ele tem atitudes que eu não vou concordar com ela. Ele terá comportamentos que eu não posso concordar. E eu julgo. E eu digo, não dá para eu andar com você mais. Um dia desses estávamos no nosso discipulado conversando sobre isso. E eu disse assim, como Deus o vê? Qual a perspectiva de Deus? Como Deus vê o outro? Como Deus me vê nas minhas mazelas, nos meus pecados, nos meus erros? Como Deus me vê? Como Deus te vê? O fato de nós não termos o olhar sobre a igreja como Deus tem, quando nós não olhamos para a igreja como Deus vê, nós nos tornamos, ou começamos a excluir e dizer, você não, você sim, você não. E nós começamos a colocar marcas nas pessoas. Como Deus o vê. Eles, os crentes aqui, perceberam que a ameaça não era para Pedro e João,
mas para todo o corpo de Cristo, para a igreja. E eles sabiam disto. O verso 24 até o verso 30, o texto continua dizendo, olha só, e eles disseram, na oração deles, unanimemente eles estavam em oração, estavam reunidos, mas eles não estavam apenas reunidos. Nós hoje estamos aqui reunidos, mas será que há unidade entre nós? Será que a forma como você vê a igreja, a forma como Deus vê a igreja? Eles estavam reunidos e unidos, e eles fazem a seguinte oração. Observem isso. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Olha o que Davi profetizou lá em Salmos. Por que enfurece os gentios e as nações? Por quê? Olha quantos séculos antes Davi profetizou aquilo que a igreja estava enfrentando no seu nascimento. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Não foram tomados de surpresa. Deus não foi tomado de surpresa nisso. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Olha a oração deles, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eu acho incrível esta oração deles, porque eles não oram assim. Ei Deus, preserva a nossa vida. Ei Deus, guarda-nos do mal. Ei Deus, livra-nos da morte. Não! Nos dá intrepidez, nos dá ousadia, nos dá coragem para quebrar o modelo, o sistema. Nos dá um modelo, uma forma para sair da zona de conforto. Nos dá autoridade e poder para não sermos politicamente corretos. Nos deu uma vida tão comprometida com o Senhor e com o propósito que o Senhor tem para a minha vida, ao ponto de que, se necessário for, eu vou ser escarnecido, zombado, e eu não tenho a minha vida por valor próprio. Não, eles oram e dizem assim, Senhor, nos dá intrepidez, para que a tua palavra continue sendo pregada, milagres aconteçam, cura, libertação. Observe a oração desta igreja. Observe os versos 29 e 30, mais uma vez. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Uma das coisas que a gente observa nesta história aqui, uma experiência vivida em Deus, não pode ser silenciada. O caráter do crente revela o Cristo que ele serve. A forma como ele fala, a forma das suas obras, a forma como ele age, o seu estilo de vida. A sua vida revela o Cristo que você serve. A minha vida revela o Cristo que eu sirvo. Nós, enquanto corpo de Cristo, manifestação visível de Cristo, como nós já temos falado ao longo deste tempo, as pessoas olham para dentro da igreja, qual a igreja que ela vê? O que este povo lá fora vê aqui dentro? Eu e você, nós revelamos o Cristo que está em nós, isso é fato. E Jesus disse que ele edificaria a sua igreja, e ele continua a fazer isto.
como foi prometido lá em Jeremias, no capítulo 32. No verso 38 e 39, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem, para o bem dos seus filhos. Eu lhes darei um só coração, não vários corações. Eu serei o seu Deus, eu não serei Deus, eu serei o seu Deus. E eles serão o meu único povo. Deus não tem povos, Deus tem povo. Deus não tem povos. Deus tem um povo. Nos parece tão estranho o fato de que o Pedro que negou a Jesus agora, sem temor algum, enfrenta as autoridades religiosas, as mesmas que mataram Jesus. Aconteceu algo transformador na vida daqueles homens, inclusive Pedro e João, quando Jesus foi preso anteriormente, e perguntaram: tu falas como um deles, tu pareces como ele? E ele diz assim: não, eu nunca conheci Jesus. Mas agora, depois de Pentecoste, da experiência do Espírito Santo, quando foram eles batizados com o Espírito Santo, há uma transformação. Desculpe, deixa eu dizer uma coisa para mim, para você. Eu não acredito em batismo no Espírito Santo que não produz transformação no caráter. Eu não acredito. Eu não acredito num batismo no Espírito Santo em que, uma vez batizado e transformado pelo Espírito de Deus, eu não tenha como ver a igreja exatamente como ela é, com todos os seus problemas e defeitos, inclusive eu mesmo, parte deste corpo. Pedro fora transformado. Acontecerá algo transformador na vida daqueles homens. Foram batizados e cheios do Espírito Santo. Esta experiência de batismo no Espírito Santo é pessoal, única, intransferível, assim como a salvação, a sua salvação é única, individual, intransferível, é só para você. O batismo no Espírito Santo de Deus é uma experiência única. Pedro e João tinham experimentado isso, e agora eles começam a ter uma atitude bem interessante. Qual é o valor da sua vida? Qual é o valor da vida desses homens aqui da história do texto bíblico? Eles são ameaçados. No capítulo 4, no versos 18 a 20, diz assim: eles presos, as autoridades chamam um e o outro e dizem: vem cá vocês dois, vocês estão sendo um problema para nós. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam. Olha a resposta: julgai se é isto justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Escuta, eu não posso me silenciar diante do que Deus fez comigo. Ao longo desses anos pós-pandemia, eu vi alguns irmãos nossos indo e vindo. Uns foram, outros chegaram, mas os que foram com quem eu convivi. E alguns foram para igrejas diferentes. E eu me lembro de encontrar com pelo menos dois. E eu perguntei: escute, mas lá não se fala do Espírito Santo de Deus, não se fala de batismo no Espírito Santo, não se fala de uma experiência no Espírito Santo. E eu sei que você teve uma experiência com Deus nesta área. Ou então tudo que você viveu no nosso meio era mentira. Eu posso ter sido enganado por você. Me lembro de um deles. Pedro e João diz assim: como é que eu posso negar uma experiência vivida? Sabe, Deus te salvou de uma forma única. Essa semana estava sentando com meus colegas pastores, tomando um café, e eles falando de problemas.
de igreja, eu cheguei um pouquinho atrasado e cheguei na conversa e falei com eles assim: fala para mim como é que você se converteu, como é que era o seu passado. E cada um começou a contar uma história. E eu brinquei e disse assim: Deus sabe quem salva. Eu vi de tudo. Homens transformados. Chegou um mais atrasado depois de mim, sentou e disse: o que vocês estão falando? Falando disso. Isso não, só um dia, só para contar a minha história. Como nós negaremos a nossa experiência com Deus, com o Espírito Santo? A sua experiência de salvação em Cristo, sua experiência no batismo no Espírito Santo. Mas uma das coisas que eu não posso fazer é aquilo que Deus fez por mim. E eu me lembro que na minha juventude, uma noite, um dia participando de um congresso de jovens, numa cozinha de um congresso, servindo no congresso, trabalhando lá, trabalhando mesmo, pesado, carregando água de lata, um lugar sem estrutura. E eu me lembro que um dia reunidos numa cozinha imensa, talvez a cozinha deu o tamanho desse salão nosso aqui, um pouco menor. E eu me lembro de ver casca de alho, grão de arroz, palito de fósforo queimado no chão, aquele chão vermelho. E a líder da cozinha disse: vamos nos reunir aqui, vamos nos ajoelhar e vamos orar um pouco depois do almoço. E nós nos ajoelhamos e de repente a graça de Deus começou a se manifestar no nosso meio. Um batizado no Espírito Santo ali, outro ali, um falando em línguas aqui, um outro em cânticos espirituais acolá. E eu aqui comecei a chorar, não sabia o que estava acontecendo comigo. E de repente eu comecei a ter umas visões assim, de umas coisas gloriosas, diferentes, que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu nunca fumei maconha, isso eu disse para os meus colegas na sexta-feira. Nunca. Eu disse: olha, eu nunca fumei maconha, nunca usei uma droga na minha vida. E eu comecei a ver aquelas coisas assim, falei: o que está acontecendo comigo? Aí veio uma irmã líder, uma mulher de Deus, bonina. Sabe aquela mãezona que você deitava o peito, a cabeça no peito dela assim, ela te acolchoava todo. Ela era gordinha, mas uma mulher fora de série no Espírito de Deus. De repente ela diz: Vasmir, Deus está me mostrando isso. O mesmo que Deus estava me mostrando, estava mostrando por ela. Vou para casa, na semana seguinte eu acordo de madrugada com a minha mãe do meu lado, dizendo: Vasmir, o que está acontecendo? E eu acordei falando em línguas numa madrugada de um dia, lá nos anos de 80 e alguma coisa. Minha vida mudou. Eu e você unidos em Cristo e com Cristo. Nós precisamos entender a simplicidade de Deus, ou das coisas de Deus, coisas espirituais. Eu não vou para a igreja num dia como esse. Eu não vim para a igreja num dia como esse. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu sou membro do corpo desta igreja. Aonde quer que eu esteja, eu sou membro do corpo de Cristo. Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 9, ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, ou templo do Espírito Santo que está em vós, o qual, observe esta palavrinha aqui do versículo, na parte B, do versículo 19 do capítulo 6, o qual tendes da parte de Deus, o qual tendes, nós temos da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. A igreja é a casa do Deus vivo. A igreja não é esse templo. A igreja é o lugar dos diferentes. Quando nós não aceitamos os diferentes, quando nós não concordamos com os diferentes, nós normalmente temos uma atitude como Jesus nos fala lá da parábola do fariseu e do publicano no capítulo 18. Jesus diz, e contando a nós uma parábola, diz que 2 homens subiram ao templo para fazer o quê? Para orar. E quando eles sobem ao templo para orar, primeiro um fariseu começa a orar dizendo: Deus,
eu isso, eu aquilo, eu não sou como os demais pecadores, eu oro tantas vezes por dia, eu dou o dízimo, mas a atitude do fariseu foi olhar para o publicano e dizer para ele assim: escute, o fariseu orando, eu não sou como este publicano. Do lado de cá estava o publicano, orando de si para si mesmo e batendo a mão no peito e dizendo: ei Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus olha e diz assim: qual dos dois voltou para sua casa justificado? Jesus conclui essa parábola dizendo assim: aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Esta atitude da humilhação é a atitude da unidade. Mas o texto diz que eles, ouvindo as ameaças, unânimes levantaram a sua voz. Uma das experiências mais gloriosas na vida é a revelação da palavra de Deus a nós. É quando a palavra deixa de ser letra, meramente, somente letra. É quando esta palavra deixa de ser escritura, mas ela passa a fazer parte de mim. Ela passa a fazer parte da minha carne, dos meus ossos. Ela toma as minhas entranhas. E eu olho para você tão diferente. E você olha para mim, talvez você diga assim: eu não suporto esse pastor Vasmir. Eu prefiro o pastor Yuri. Ou talvez você olhe para o pastor Yuri e diga assim: eu não suporto o pastor Yuri, eu prefiro o pastor Vasmir. Você não entendeu o que é a igreja. Você não entendeu. E quando a gente não entende o que é igreja, a coisa mais fácil, e a comunidade cristã, de um modo geral, adotou essa postura: vamos embora. Mas uma outra experiência que eu não posso negar é quando eu tenho a chancela de Deus. Você tem a chancela de Deus nas suas escolhas e decisões? Você tem a chancela de Deus? Sabe o que é a chancela? Eu estou concordando. Eu estou concordando com você. Pronto, bateu o carimbo. Tendo eles orado, olha só isto. É bom quando a gente tem a aprovação de Deus. E tem um acontecimento nesta história aqui que me enriquece, me traz uma alegria muito grande. E quando eu estava lendo, meditando, estudando isso aqui, e meditando nesse texto, me veio a palavra: eu aprovei. Sabe aquela voz clara de Deus dizendo assim: eu aprovei. E olha só como Deus aprova. Verso 31, não sei por que não está sendo projetado aqui os textos. Tendo eles orado. Abra sua Bíblia e leia isso, por favor. Atos 4:31. Tendo eles orado. Eles unanimemente se posicionam diante de Deus. Igreja, por favor, observe isto. Tendo eles orado, unanimemente. Olha a unidade. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sabe, eu vejo esse lugar tremendo. É o testemunho da igreja. Eu vejo esse lugar tremendo. Eu vejo a chancela de Deus, a confirmação de Deus dizendo: eu concordo com tudo que vocês estão fazendo. E aquele lugar tremeu. Algo espiritual e sobrenatural, abençoador, quando a igreja está em unidade. Nós viemos de famílias, irmãos, cheias de problemas. Eu vim de uma família assim.
Nós viemos de famílias com históricos diferentes, com contendas, mesmo quando nós já conhecíamos a Cristo. Famílias com problemas, com contendas, dissensões, brigas. Verdades que não são ditas. Coisas que são ocultas, coisas que não são transparentes no seio das nossas casas e famílias. Muitos arrebentados, muitos destruídos na história de família. Mas eu e você, um dia na cruz de Cristo, crucificados com Cristo, nós fomos gerados de novo. Nós fomos regenerados. Fomos gerados no Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Para quê? Para que a barreira da indiferença caísse. A palavra do Senhor diz assim. Eu quero concluir o culto desta manhã com o mesmo texto que iniciamos. Olha que palavra linda. Oh, como é bom. Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Arão era o sacerdote. Era aquele que levava o povo a Deus e trazia Deus ao povo. E desce para a gola das suas vestes. Consegue imaginar? Um óleo derramado na minha cabeça, desce pela minha barba e escorre pelas golas das minhas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Eu vou falar mesmo que falei no início do culto. O Hermon era o monte mais alto. No inverno ficava coberto de gelo. Nas demais estações, à medida que o calor ia chegando, iam formando pequenas corredeiras que regava todo o solo à sua volta. E o que diz a Bíblia? Ali ordena o Senhor. Ali aonde? Onde há unidade. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ei, menina bonita, você pode vir aqui? Essa menina tem pai e tem mãe? Não. Tem pai e tem mãe? Deixa eu tirar o cabelo aqui para esse povo te ver. O pai e a mãe dessa menina podem vir aqui? Estão ali, ó. Não, ela não tem irmã, não. Ela tomou uma decisão de deixar o pai, a mãe e a irmã, então não tem nem pai nem mãe agora mais. Ai, não fala isso. Brincadeira. Você tem pai, tem mãe, tem uma irmã linda como você, uma mãe linda como você, só o pai que não é. Não, o pai é lindão, vai. Essa menina vai nos deixar essa semana. Vai passar 2 anos nos Estados Unidos. Vai para Tulsa, Victory College. E vai passar um tempo lá. A gente vai mandar embora, mas eu espero que volte, solteira. Mas se decidir casar por lá, a gente manda o convite, pelo menos. Eu queria que nós abençoássemos a vida da Manu. Ela vai essa semana, quando vocês viajam? Sábado, isso. E eu gostaria que nós abençoássemos o coração dos velhos. Vocês têm a chancela de Deus já? Isso é o mais importante. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar pela Manu. E vamos dizer
Que o Senhor abençoe a sua saída desse país, a sua entrada. Que este tempo seja um tempo de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor te guarde e te livre. E que o Senhor te dê forças para fazer as escolhas acertadas. Longe do seu papai e da sua mamãe você vai estar livre. Mas os olhos de Deus estarão... Isso é uma ameaça, tá? Os olhos de Deus estarão sobre você. Bonita como você é, o que vai chover de americano, de indiano, de paquistanês. Povo lindo. Mas todos estão amarrados em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Você quer ir ainda? Quer? Aqui a gente não brinca, não. Você vai viver um outro lugar, mas continuaremos sendo igreja com você. Estenda a sua mão. Pai, nós colocamos diante do Senhor esta família, de uma forma especial a vida da Manu. A escolha, a decisão que fizeram como família, para que ela passe esse tempo ali nos Estados Unidos. Esteja à frente, esteja adiante, esteja sobre ela a tua graça, a bênção e o favor do Senhor. E como igreja, do lado de cá, continuaremos sustentando-a em oração, abençoando a vida dela. Livre-a do mal, livre-a, a Manu, de toda a tentação que ela sofrer naquele lugar. E abençoe-lhe no seu desenvolvimento, nos seus estudos, que ela tenha ali um tempo abençoador e próspero. Seja, Manu, abençoada, você, sua irmã, os seus pais, a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Depois vocês podem dar um abraço nessa menina linda. Beijos, podem sentar. Vamos adorar o Senhor, encerrando o culto desta manhã. E eu quero fazer uma pergunta simples. Qual é o propósito de vida para você? Qual é o seu propósito de vida? Dá uma olhadinha na sua direita e à sua esquerda. Muito provavelmente você está com alguém da sua casa, da sua família, ou outros. Responda para mim, aliás, para você mesmo. São diferentes? Lá no meu discipulado, o único casal perfeito que tem lá é o Alisson e a Dani. De 11 casais que tem lá, os únicos perfeitos, cadê o meu discipulado? Verdade? Aí, ó, tá vendo? Até o meu regente diz assim, é verdade. Quando a gente fala num casal perfeito, a gente lembra do Ali e da Dani. Aí a gente vai caminhando e descobrimos que talvez sejam os mais imperfeitos. O Alisson faz cada confissão lá. E a confissão dele é só um sorriso. Talvez à sua direita tenha alguém muito diferente de você. E é verdade. Mas Jesus salvou esse cara ou essa cara aí do seu lado. Mas você pega e diz assim, eu não abro mão da minha família. Eu sou casado com a melhor mulher do mundo. Mas às vezes eu já tive vontade de estrangular ela. Alguém aqui já teve vontades assim? Por favor, homens, me ajudem. Quem aqui já pensou? Teve alguns que não ergueram a mão, mas deram uma olhada para a esposa ali, ó. E ela deu uma cozinhada assim, triturou, fuzilou ele. Agora, eu vi daqui. Eu tenho uma visão privilegiada daqui. Mas eu não abro mão da minha esposa. Eu olho para a igreja exatamente como a minha família. Cheia de problemas. Mas eu em Cristo tomei uma decisão. Eu não abro mão da minha igreja. Da igreja do Senhor.
Vamos adorar o Senhor e encerrar este culto.